Hoje você vai definitivamente sair da folha em branco no seu TCC. Eu vou te ensinar 6 passos práticos que você precisa fazer para começar o teu TCC, o teu trabalho de conclusão de curso, seja ele monografia, seja ele artigo ou qualquer outro tipo de trabalho que você precisa entregar como um trabalho de conclusão de curso. Então vamos lá para o primeiro passo que você precisa ter. Vou te mostrar 6 pontos que você precisa definir, que você precisa delimitar agora, nesse primeiro momento, para de fato começar a escrever o teu TCC. Porque se você não sabe, algo que eu sempre digo, um TCC a gente não começa abrindo o notebook e já escrevendo tudo que a gente sabe sobre o tema. Não, primeiro a gente precisa de uma fase de planejamento. E essa fase de planejamento precisa de uma dedicação sua para aplicar esses 6 passos que eu vou te ensinar agora. Então vamos lá. O primeiro ponto que você precisa definir no seu TCC é o tema. Então, qual é o primeiro passo que você precisa dar para começar o teu trabalho? Dos 6, esse é o primeiro. Primeiro você precisa ter o seu tema, né? Que é basicamente ali o assunto central do seu trabalho. E eu indico que você escolha algo que te interessa, né? Que tenha relação ali com o teu curso e que seja de fato possível de pesquisar. Porque muitas das vezes a gente quer pesquisar um tema que às vezes é muito difícil de se pesquisar, porque é como se a gente quisesse ali com o TCC abraçar o mundo e quisesse resolver os problemas do mundo inteiro, sendo que isso não é possível. Então, pensar em qual é o tema que está dentro da minha área de pesquisa, que está dentro ali do meu curso, que eu consigo de fato pesquisar e que realmente me interessa. Esse é o primeiro ponto que você precisa pensar para desenvolver o teu TCC. É o assunto central que você vai trabalhar dentro desse trabalho. Inclusive, eu tenho um e-book totalmente gratuito sobre delimitação de temas de TCC. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você já pode acessar e ter acesso a esse material gratuitamente. Então, o primeiro passo para a definição do teu TCC para a elaboração do teu TCC, é essa delimitação de um tema que seja do teu interesse e que seja de fato possível de se pesquisar. O segundo ponto que a gente vai ver são os objetivos. O que são objetivos dentro de um trabalho acadêmico, dentro de um TCC? O objetivo é justamente o teu norte, é para onde você vai olhar, é aquilo que você quer de fato fazer dentro do trabalho. E eu sempre recomendo que você tenha um objetivo geral, que é o que representa tudo ali que você quer fazer, e 3 objetivos específicos, que são ali uma forma de você colocar as etapas que você vai alcançar ali, né? As etapas que você vai seguir para alcançar o teu objetivo geral. Então, se você tem ali um objetivo geral, e muita atenção que esses objetivos, eles são as metas ali do teu TCC. E aí, o objetivo geral mostra onde você quer chegar e os específicos mostram como que você vai fazer isso. Então, é mais ou menos o seguinte, cada objetivo vai te direcionar para uma tarefa que você vai fazer dentro do trabalho. Mas, vamos lá, todo objetivo, ele precisa começar com um verbo no infinitivo. E o que é esse verbo no infinitivo? São aqueles verbos que são terminados em ar, ou ir. Então, identificar, verificar, analisar, inferir, discutir, enfim, são esses verbos. Então, todo objetivo precisa começar com o verbo no infinitivo. Sempre pensa nisso, não esquece de jeito nenhum. É uma regra. Todo objetivo começa com um verbo no infinitivo. Então, você vai montar o teu objetivo já pensando nisso. Aqui no canal já tem um vídeo sobre como montar objetivos de TCC, e aí você pode estar assistindo para você ver melhor como que você vai desenvolver os teus objetivos. Mas eu recomendo que você tenha um objetivo geral e 3 objetivos específicos. O terceiro passo que você precisa seguir para começar de fato o teu TCC é pensar em um problema. E o que significa esse problema? Geralmente vem com esse nome de problema, problemática ou problema de pesquisa. O que é de fato esse problema? Problema de pesquisa é uma pergunta. Dentro de um trabalho acadêmico, um problema de pesquisa é uma pergunta. Mas que pergunta? É uma pergunta que você quer responder. Então, por exemplo, se eu quero responder se eu quero falar do meu trabalho sobre a importância
do ensino de gramática. Enfim, a importância do ensino de gramática. Se eu quero falar sobre isso, qual seria a minha pergunta? A minha pergunta seria: qual a importância do ensino de gramática? Por quê? Porque o que eu quero falar é uma resposta a essa pergunta. Então pensa um pouco. Você quer falar sobre determinado assunto. Então esse assunto ele responde, né? É esse assunto que você quer falar, isso que você quer falar. Responde a qual pergunta? E eu indico aqui que você sempre inicie a tua pergunta de pesquisa com uma dessas 3 palavras: como, qual ou quais. Então, pensa numa pergunta que se inicia com uma dessas 3 palavras, porque isso vai te ajudar demais. Então, o problema é a pergunta que você quer responder. E é o que vai guiar toda a tua pesquisa, né? E ela precisa ser clara, direta e relevante. Agora, vamos ali para o 4º passo do teu para você iniciar o teu TCC, que é ter a justificativa. O que é, de fato, essa justificativa de um TCC? É como se você fosse responder, né? Por que esse tema é importante? Dentro da justificativa, você vai mostrar qual é a relevância social, acadêmica ou profissional do seu trabalho. Qual é a importância do que você está pesquisando? E eu nem falo só de importância do tema em si, né? Então, se eu quero falar da importância da gramática, que eu estou falando um exemplo bem simples, se eu quero falar sobre a importância da gramática, eu não vou trazer apenas por que a gramática é importante em si, mas também eu preciso trazer uma explicação do porquê que eu estou pesquisando esse trabalho, do porquê que eu estou desenvolvendo esse trabalho, na verdade, né? Por que é importante que eu faça esse trabalho? E aí entra toda essa justificativa, né? De você dizer que existe ali, que o teu trabalho ele pode ter uma importância tanto para a sociedade, pode ter uma importância para a academia, né? E a academia não é de você fazer exercício, a academia no sentido de ambiente ali acadêmico, né? O teu curso, por exemplo. E por que esse trabalho ele vai se tornar importante para todos os profissionais ou para você mesmo enquanto profissional. E isso é a essência dessa justificativa. O 5º passo é você definir a tua metodologia. O que é a metodologia de um trabalho? Metodologia, você vai descrever como que você vai fazer a pesquisa, né? É esse como, né? Como que você vai desenvolver essa pesquisa? Tá, você vai fazer isso, mas como que isso vai ser na prática de fato? Você pensar nisso, pensar em responder essas perguntas dentro da tua metodologia. Então você vai explicar se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, se você vai fazer uma pesquisa com abordagem quantitativa, se vai ser uma pesquisa do tipo bibliográfica, ou se vai ser algum estudo de caso, ou se vai ser uma pesquisa de campo. Então é você definir esses termos, você definir o que vai ser feito, né? Como que vai ser feito, como que essa pesquisa ela vai ser feita na prática em si. Então metodologia tem a ver com isso. E o último passo é você pensar no teu referencial teórico. E aqui muitas das vezes muitos alunos ficam um pouco preocupados no que diz respeito ao referencial teórico. Mas eu quero tranquilizar vocês dizendo que o referencial teórico é quando você vai precisar primeiro fazer ali uma escolha de estudiosos que sustentam teoricamente o teu trabalho. Então, quais são os teóricos que já falaram sobre o tema que eu quero falar? Né? Então você precisa ali escolher alguns autores que são reconhecidos na tua área ou no seu tema. Então, o que seria esse referencial teórico? Né? Seria um local em que você vai mostrar, teoricamente, que você estudou sobre o teu tema e que você sabe o que se fala sobre esse tema. Né? O que você vai mostrar que você sabe o que os outros autores já falaram a respeito do tema que você vai pesquisar. Então é você mostrar ali que você de fato leu e que você viu o que já foi produzido antes de você. Então o referencial teórico é basicamente isso. E você pode pensar, não, tá, Raina, ok, mas quantos textos eu devo escolher, quantos textos eu devo pegar aqui para colocar dentro dessa página? Quantos autores de fato eu posso pegar ali para trazer para essa primeira parte, né, de planejamento? E eu te sugiro uma coisa, você não precisa ler uma infinidade de trabalhos para trazer ali para o teu referencial teórico inicial.
né? Então, para você ter uma noção geral e entender melhor quais são os principais autores que falam a respeito do teu tema, eu sugiro que você faça uma seleção de pelo menos 2 teses de doutorado. Pode ser 2 teses de doutorado ou uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado. Porque esses trabalhos, eles vão te ajudar a ter uma visão ampla sobre o tema. E aí eu sugiro que você veja o sumário desses trabalhos. Porque geralmente tese de doutorado ou dissertação de mestrado são trabalhos grandes e que têm um bom aprofundamento. Então, isso vai te ajudar a entender ali as subdivisões do tema que você está pesquisando, a partir dessa pesquisa que foi feita por outros autores. Também eu sugiro que você veja uns 2 livros seminais, né? 2 autores seminais. O que é isso, autor seminal? Autor seminal é aquele autor que criou alguma teoria, que criou alguma abordagem dentro do tema. Então, por exemplo, no meu TCC eu falei sobre subjetividade. Qual foi o autor seminal? Foi Benveniste, que criou uma teoria da subjetividade dentro da teoria da enunciação há muito tempo atrás. Então, ele foi um autor que criou ali uma teoria. E a mesma coisa a gente pode pensar, né, na área da pedagogia, pensando no próprio Vygotsky, no Piaget. Então, são nomes que realmente são referência dentro daquele assunto. Então, são esses os autores seminais. Eu recomendo que você faça também ali uma seleção de 2 desses autores para trazer dentro do teu trabalho. E aí, depois, eu sugiro que você também faça uma escolha ali de uns 5 a 10 artigos científicos que foram publicados sobre o teu tema nos últimos 10 anos ou nos últimos 5 anos. Então pesquisa ali nos últimos 5 anos, vê ali os artigos que você pode encontrar sobre o tema. Se você não encontrar muitos, você pode ampliar essa busca de 5 para 10 anos, dos últimos 10 anos. Então dá uma olhada e seleciona ali esses autores. Então o que eu recomendo nessa fase de planejamento? Pelo menos uma tese ou uma dissertação de mestrado, ou então 2 teses de doutorado, 2 autores seminais, geralmente são livros, e de 5 a 10 autores de artigos, 5 a 10 artigos científicos para você ter uma leitura ali mais ampla disso tudo. E aí, de forma geral, esses são os 6 passos que você vai seguir ali para, de fato, começar o teu TCC. E agora, só para a gente aprofundar um pouco mais e para ficar um pouco mais claro, eu trouxe um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Eu mostro isso muito para os meus alunos de mentoria de TCC. E também falo muito dentro dos meus stories no meu Instagram, que inclusive é @raina.apoliano. Então, só você pesquisar que você vai encontrar o meu perfil, que eu produzo bastante conteúdo lá dentro. E lá você vai poder conhecer também os meus treinamentos, os meus cursos e minhas mentorias. Mas vamos lá. Um exemplo prático. Eu peguei aqui um tema que é um tema muito parecido com o meu TCC, que eu fiz na graduação e que também é muito parecido com o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado, né, que também é um tipo de TCC, querendo ou não, é um trabalho de conclusão de curso. Tema: a subjetividade em produções escolares. Como que eu posso desmembrar isso em objetivos? Eu falei para vocês que o objetivo, ele inicia com o verbo no infinitivo. Então, se o meu tema é a subjetividade em produções escolares, eu fiz o quê? Um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Dentro do meu objetivo geral, eu comecei com o verbo analisar. Eu gosto muito de começar com o verbo analisar nos objetivos gerais. Eu acho muito, muito interessante. Analisar como a subjetividade se manifesta nas produções textuais escolares. Então, percebe que esse objetivo ele é bem semelhante ao próprio tema. E eu peço que vocês tenham atenção a isso, né? Montar um objetivo que seja ali bem próximo ao teu tema. Bem como montar a tua pergunta de pesquisa bem próxima ao teu objetivo geral. Então, iniciar dessa forma e depois eu vou ali montar meus 3 objetivos específicos. Eu indico que vocês escolham primeiro 3 verbos. Eu escolhi identificar, interpretar e refletir. Escolham 3 verbos e depois façam os objetivos específicos de vocês a partir desses 3 verbos escolhidos. Daí eu coloquei, eu quero identificar as marcas de pessoa, espaço e tempo, quero ver essas marcas à luz da teoria enunciativa e quero refletir sobre essa questão, né, do reconhecimento da subjetividade na linguagem escolar. Então são esses 3 passos que eu vou ali seguir para alcançar esse objetivo geral. Sobre o problema, eu coloquei, né, de que maneira, e esse de que maneira ele é muito sinônimo de um como também, né?
De que maneira os elementos linguísticos, ou então, como os elementos linguísticos de pessoa, espaço e tempo, de pessoa, tempo e espaço, expressam subjetividade nas produções escolares dos alunos. Então aqui eu tenho a minha pergunta porque eu quero responder a essa pergunta dentro do trabalho. Dando seguimento, justificativa. Eu coloquei uma justificativa bem simples, só para a gente ter uma noção melhor. E aí você pode ver também nos vídeos do canal um vídeo específico sobre justificativa. Justificativa. A escola, enquanto espaço de construção de sentidos, muitas das vezes silencia ou padroniza a voz dos alunos. Compreender como a linguagem expressa a subjetividade permite valorizar a singularidade de cada sujeito em formação. Então aqui eu dei a justificativa, né? Eu disse por que eu quero fazer esse trabalho. Que é porque dentro do contexto escolar a gente tem ali uma situação que às vezes os alunos são muito silenciados e esse trabalho iria trazer uma certa valorização para essas vozes, né? Para cada sujeito que está ali dentro desenvolvendo textos. É mais ou menos esse sentido. Metodologia. O que você precisa pensar nesse momento inicial? Eu coloquei uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa de campo. Então, é basicamente isso que você precisa linkar dentro da tua metodologia. Depois, referencial teórico, eu peguei aqui 3 autores, por exemplo, só a título de exemplo, para mostrar para vocês. Mas eu botei a Benveniste. E aí é bom que vocês coloquem os autores e já pensem, né? Eu vou usar esse para o quê? Né? No caso do Benveniste, eu quero usar ele para falar da teoria da enunciação. Hollandi eu quero usar para falar da análise do discurso e construções de sentidos. Já o Agamben eu vou usar ele para falar sobre o sujeito e a linguagem, né? Sobre reflexões sobre a voz. Enfim, é você ali organizar melhor como que você vai usar cada um dos autores que você selecionou. Porque isso vai te ajudar muito nessa organização e nessa visão geral do que cada autor fala e para que você vai usar cada um desses autores. Então, esses são os 6 passos que você precisa seguir no teu TCC. Eu já convido você a sair desse vídeo e já iniciar e já tirar o seu TCC do papel em branco.